Mas, assim, a princípio, eu tô falando com vocês aqui, estou permitindo a participação, né? Então, é importante a gente perceber, né, que para Vygotsky, então, desde o nascimento, né, nós estamos, então, imersos, nascemos e estamos imersos, né, no mundo que é social, ok? E esse mundo social, ele vai gradativamente, através da interação e das relações, fazendo com que a gente vá aprendendo relações com objetos, com o outro, com as coisas, com o mundo que nos cerca, né? Então, nossas relações são relações sociais, interações sociais, objetais e, ao mesmo tempo, subjetivas, né? E essas relações vão constituindo, então, aquilo que Vygotsky chama de funções complexas superiores, né? Que seria a memória, atenção voluntária, características eminentemente humanas, né? Que permitem que o homem, diferente dos outros animais, consiga dirigir o seu comportamento, né? Então, a teoria de Vygotsky, ela é uma teoria que permite que a gente compreenda, né, a importância da linguagem, das relações sociais para o desenvolvimento do homem, né? Então, é através, né, desse processo de relação, de interação, que nós nos constituímos enquanto humanos, né? Então, é muito importante esse texto, né? Porque a arte também tem a sua complexidade, né? A arte, o texto da psicologia da arte, né? Ele é um texto denso, e é um texto que permite a gente entender o desenvolvimento, né, de toda a teoria de Vygotsky no que diz respeito às emoções humanas, tá? Então, ele começa a adentrar no estudo das emoções a partir de pensar, né, o que é a arte. Então, como que a arte promove, impacta, desperta em nós emoções, né? O que faz com que essa psicologia objetiva da obra de arte impacte na nossa subjetividade, né? Então, nós só somos seres sociais e culturais quando conseguimos pensar e sentir o mundo à nossa volta. Então, a psicologia da arte, para mim, é um texto importante. Ele é complexo, eu não tenho, não tenho dúvida de que ele é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é interessante porque faz você compreender o ritmo, né? Vygotsky tem um ritmo de leitura, né? Primeiro ele faz uma afirmação, depois ele vem com a negação, depois ele entra com uma tese, daqui a pouco bom, eu concordo com quase tudo no pensamento do Potebniak, menos com isso, né? Então, ele vai te colocando assim em xeque, né? Aí você fica pensando, mas ele está a favor ou está contra, né? Não, ele está abordando aquele pensamento de Vygotsky que é dialético, tá? E o nosso raciocínio, a princípio, é baseado na lógica formal. Todos nós somos muito lógicos, muito, né? Aprendemos, né? 1 mais 1 igual a 2. Então, assim, ter um pensamento dialético, né? Ter um pensamento mais complexo, entender o método da escrita de Vygotsky, que eu acho que é uma função bacana que a gente vai conseguir, ao final, né?
pretendo que ao final, um dos meus objetivos é que vocês curtam tanto quanto eu curto, né, esse pensamento do autor, né, porque ele, a linguagem, né, de Vygotsky, a forma como ele fala, né, é um ponto crucial, né, entender a teoria vigotskiana é entender o processo da escrita do Vygotsky, né? Como é que é complexo, como é que ele consegue atingir as sínteses, né? Então eu pedi para alguém fazer um pequena, não me lembro mais se era você, Christopher, que ficou com a árdua tarefa aí de fazer uma síntese, mas a gente resgata, o né? capítulo 1 e depois o Felipe, né? Eu combinei com o Felipe que eu ia mandar o texto, o slide hoje de manhã, para ele dar uma olhada, mas eu fiquei tão em cima do negócio que acabei não fazendo isso, sabe? E eu terminei ainda há pouquinho, assim, a de estudar e organizar, sabe? Então, assim, o capítulo 1 e o capítulo 2 hoje à tarde, hoje à noite, né? Eu começo e o Felipe conclui. Tá, mas vamos lá então, porque eu tô aqui também, e tá todo mundo lendo, né? Tá. Deixa eu ver se está todo mundo com material aí. É. O meu tá aqui. E só para avisar também, eu tô com muito e-mail do pessoal pedindo o PDF. Pessoal, a gente não pode enviar. A gente fica, não é muito bom assim para a gente, né, ficar pirateando o material. Mas a gente deixou assim no ar que esse material está disponível no Google, bem fácil de encontrar, não precisa comprar e tal. Até porque esse material é muito difícil de encontrar para comprar o físico, né? Porque não existe mais e tal. Mas, vocês podem aqui no chat, no bate-papo, né? Isso que eu ia sugerir, troquem. Um ajudar o outro aí, né? Sim. Porque a gente mesmo, se a gente enviar, a gente até já recebeu aquele aviso, né, do Google Drive. A gente recebeu um aviso que o nosso Drive está sendo monitorado. Então, né? Mas vamos lá, então. A estética desde arriba, né? Desde acima, a estética desde baixo, a teoria marxista da arte e a psicologia. Eu tenho um slide, aí eu vou começar aqui, tá bom? Vamos lá. Só um momentinho. E apresentar agora. Compartilhar. Já estou compartilhando a tela, certo? Ainda não. Isso já aparece já? Agora sim. Tá. Então, né, como foi falado, né, um grupo de estudo de leitura do Vygotsky. O capítulo é o problema psicológico da arte. Eu já achei aí um título uma bastante, assim, tipo, questionador, né? Qual que é o problema psicológico da arte? Assim, tem que, tipo, entender essa pergunta, sabe? Assim, qual que seria o problema psicológico da arte? Como método, né? Então, eu fiz o seguinte, eu passei esse tempo todo tentando compreender um pouco o Vygotsky e principalmente voltar no tempo que ele foi escrever esse livro, né? Então, assim, o que eu consegui fazer? Achei muito importante, tudo que eu encontrava dele fazia referência ao momento das cidades onde ele morou. Então, Vygotsky nasceu numa cidade chamada Osha, é a primeira que está ali em cima, no canto direito ali é Moscou, é a segunda nessa fila de três, né? Então, Osha é uma cidade que foi fundada em 1006, né? Então, assim, tem muito no repertório cultural, na formação do Vygotsky, sabe? Tipo, daí outra cidade que ele vai morar se chama Gomel, tem um período muito importante para ele, que é onde ele começa a trabalhar com arte mesmo. É a cidade onde ele faz um, trabalha com revista, ele vai ser crítico literário,
Então, e tem até um período que chama período de prata, né, das artes, e é onde ele está inserido. Moscou, onde ele faz a sua formação, e a cidade de Kiev, onde ele foi morar um período com a família, que fica na Ucrânia. O Besquistão e Quiquistão, vocês vão olhar, eu coloquei pela distância ali, né? A distância, né, enorme. Por quê? Porque o Vygotsky passou um período nesse tempo, nessa região, fazendo trabalho de campo, né, pesquisa de campo. Então, assim, todo o impacto cultural que ele viveu, tudo voltado mais para o Oriente, né? Apesar de toda a pesquisa dele, né, manter referenciais teóricos com que ele dialogou, ser do Ocidente, mas culturalmente ele foi muito para o Oriente. Então, como eu falei, o Vygotsky ele estudou, né, ele começou com uma faculdade em 1914 de medicina, ele não concluiu, né? Daí ele fez um período junto, uma faculdade de Direito, em 1915, Literatura e História, que é onde ele vai fazer um primeiro trabalho relacionado à arte, que é um ensaio sobre o Hamlet, que eu achei bastante interessante, né? Por que Hamlet? Né? E aí eu fui ver, assim, algumas coisas da importância de Hamlet para ele. Então, né, quando a gente olha no Vygotsky, né, ultimamente, as pessoas fazem referência a ele hoje como a psicologia sociocultural, né, é um autor importante na educação e na pedagogia, mas ele tem um período muito inexplorado, que é exatamente um período de 1915 até o período que ele lançou esse livro, né, que ele escreveu o livro. O livro foi lançado mais à frente, que é a Psicologia da Arte. Então, assim, é desconhecido em termos, assim, de acesso, de estudo, né? Mas não é tão desconhecido no sentido que as obras existem. E onde que elas existem? Elas existem exatamente nas revistas que ele escreveu, no material que ele foi escrevendo. Então, nesse tempo, o que eu quero dizer com isso? Qual é a formação literária que ele vai ter e por que ele vai conseguir escrever esse livro, sabe? Por que ele vai ter tanta essa visão cultural? Porque ele passa um período enorme focado discutindo nisso. Então, assim, para começar, Hamlet, né? Hamlet é um livro todo mundo sabe que é do Shakespeare, mas é um livro muito interessante, por quê? Porque, de uma certa maneira, é possível fazermos um paralelo com o período da Rússia. Por quê? Porque é uma monarquia, né? Ali é um período monárquico, assim. E aí nós estamos falando de quem? Em 1915? Da família russa, os Romanovs, né? Também tem todo um drama ali e tal, que o Hamlet tem um pai assassinado, né? Quem o assassino? O seu pai casa com a sua mãe, né? Ocupa o trono e o Hamlet fica desconfiando, né, das intenções da mãe, desse assassino, né? Que o pai aparece como fantasma e tem toda uma pegada cultural aí, que Hamlet assume um papel, ele dramatiza um papel de um filho que está aceitando aquilo que está sendo colocado. E, além disso, ele também contrata uma trupe de atores para fazer uma encenação que vai ser o auge da peça, né? do auge do drama. Então, esses atores vão fazer a provocação para o ponto alto do drama que eu falei, né? Então, assim, esse período, assim, esse livro provoca isso. E aí tem um momento, né, que eu encontrei numa referência, e eu, sinceramente, eu não sei se o Vygotsky fez essa pontuação, que algumas pessoas colocam o Shakespeare como um crítico também. Por quê? Porque nesse momento aqui, o Hamlet faz uma encomenda para os atores, que é exatamente a forma como eles devem atuar. Então ele diz assim, olha, pronuncia de um certo jeito, não seja tão dramático, se você cair, caia, não sabe assim, ele orienta os atores como deve ser
a dramatização, sabe? Isso naquela época, né? Então, assim, há uma pegada crítica, né, que o Shakespeare faz em relação aos atores, a maneira como é dramatizado as peças ali. Então, eu acho que isso também deixou o Shakespeare não, Vygotsky interessado nesse livro. E, aliás, ele era um cara que colecionava esses livros, né? Ele colecionava livros sobre Hamlet. Talvez as traduções, eu não sei, tá? Então, a literatura nessa época, né, russa, né, já falei de Shakespeare, agora indo para o período que nós estamos falando, todos, né, Rússia não é não é um lugar fraco na literatura. Tem Gogol, tem Dostoiévski, tem ótimos poetas, e todos eles fazem uma leitura da realidade do que está acontecendo ali, né? Almas Mortas, o Jardim das Cerejeiras, Capote. Eles colocam como é ruim ser camponês, né? O desprezo que o povo tem em relação da parte, né, mais da elite, em relação aos camponeses, né? A vergonha, a culpa, né? A corrupção. Eles vão colocar a relação de Estado. Então, você vai encontrando isso e muitas das referências acontecem novamente à família. E mais à frente, né, em 1917, vai haver, né, uma articulação que se cria um comissionado, perdão, do povo para a iluminação, que é o quê? Os atores, né, os artistas se reúnem para pensar como que nós vamos fazer uma arte que não seja burguesa, né? Como que nós vamos fazer uma arte revolucionária? Então, eles criam várias comissões e constroem, concebem um modelo de arte que está ali. Então, como eu disse, quais são os artistas com quem o Vygotsky está se relacionando? Um deles é o Pavel Plonov, né? Esse aí tem várias obras fantásticas desses caras, extremamente modernos, cubistas. Ele interage muito com esse autor, esse pintor, né? E aí ele tem aqui a produção de alguns livros que ele escreveu, né? Como eu disse, né? De 1919 a 1924. Houve uma síntese de duas obras, basicamente. Elas são Psicologia da Arte, Psicologia Pedagógica, que foi lançada em 26, que é conhecido como a Educação Estética, né? Pelo que eu soube, é um livro bastante importante. Ele faz um prefácio desse artista gráfico, né? Muito importante também, tá? Extremamente, né? Também moderno. Daí ele vai escrever sobre o problema da psicologia da criação do ator, né? Um livro vão ser lançados mais à frente mesmo, né? Então, sobre a psicologia da arte, o próprio Vygotsky, no prefácio, ele fala que esse livro é construído com base nesse período que ele estava escrevendo Hamlet. E que ele mesmo fala, olha, muita coisa que eu escrevi eu não aproveitei nesse livro. Ele fala ali no prefácio. Eu acho muito importante, talvez, para entender muita coisa do que o Vygotsky teve no sentido do raciocínio, buscar entender essa obra que ele escreveu sobre Hamlet, assim, até mesmo o texto, sabe? Acho que tem muitas coisas que dão algumas pistas de como foi o raciocínio do Vygotsky na escrita desse livro, tá? Então, como eu falei, né, agora sim falando sobre o, o livro, o capítulo. Eu só queria perguntar, está sendo claro? Alguma dúvida? Alguma observação? Foi muito rápido? Não, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Tá bacana? Então, aqui é o livro em si, né? Então, assim, o que eu acho importante colocar, assim, né? Esse período, assim, tipo, quando ele coloca, para mim, foi uma pergunta, sabe? O problema psicológico da arte. Eu fiquei muito com essa pergunta, né? No sentido assim, exatamente o que ele quer dizer com isso, qual que é o problema psicológico da arte. Me soou uma coisa assim muito
muito afirmativo, né? Então eu vi como daí eu fui com mais à frente ele coloca o problema como na estética. E aí acho muito interessante voltar para os slides anteriores, que de uma certa maneira ele está compreendendo cultura não como lazer, não como necessariamente lazer, né? Ele está colocando a formação crítica dele na estética. Deu para entender? Né? Da onde que ele, por que ele, aonde ele vem falar sobre, por que ele chama atenção na história de vida dele a estética como problema psicológico da arte. É isso que eu quis dizer. Olhando para trás do Vygotsky, dá uma pista, né? Por que ele chega num ponto da estética. Daí é como a professora colocou, né? Tem um momento que que ele se coloca assim, uma estética que vem de cima para baixo, uma estética que vem de baixo para cima, isso é um conflito, né? Um momento que se pensa uma estética psicológica, uma estética não psicológica, há um embate nesse momento de alguns atores, e o Vygotsky está chegando nesse momento para dizer, tá, tudo bem, então vamos falar sobre estética, tá? Daí ele vai colocar, como eu falei, né, a questão da estética, esse psicológico e o não psicológico, a alma, né, versus o empirismo. E aí ele aponta isso como uma crise. É a primeira vez que ele vai colocar no texto a palavra crise. Mais à frente ele vai citar novamente. Por quê? Porque ele coloca algumas coisas assim, ponto. A arte é um objeto de estudo, né? Por que estamos discutindo a arte? Qual que é a função social da arte, né? O condicionamento histórico da arte. A quem que vai discutir isso? A sociologia da arte, a psicologia da arte, a história, as ciências sociais. A que serve a arte? Então a arte tem até essa discussão sobre qual que é a função da arte, para que tem a arte. Daí no materialismo histórico ele coloca assim que uma né, das concepções de arte é que ela é uma das formas de ideologia, sabe? Como assim? Deformação da ideologia, né? Tipo, ele não dá necessariamente alguns exemplos, mas dá para compreender o que ele quer dizer com isso. Deu para entender, gente? Alguma colocação? Eu estou online ainda. Tá sim, tá tudo bem, vamos lá, Christopher. Dá para entender, assim, quando ele lá. chegou nesse... Porque, gente, ele dá um avanço na discussão. Quando ele está colocando se a arte é uma função social e um condicionamento histórico tal, e está falando material histórico, ele coloca assim, sai da estética, olha só a costura, a estética como formação ideológica, sabe, assim, eu vou usar essa palavra, é tenso o negócio, é bem fundamentado. E aí, né, que ao mesmo tempo ele está colocando os outros, assim, tipo, ó, vocês estão discutindo, né, cores, né? E aí ele vai colocar assim, esse lado que nós estamos discutindo, uma forma de formação ideológica, versus, novamente, como estudar de uma maneira empírica, positivista, né? Como fazer isso? Então, tem novamente o conflito que ele está colocando ali. Dá para entender? Alguém entendeu nessa maneira? Alguém entendeu de outra maneira? Isso a gente tá, qualquer coisa, só para avisar assim também, que a gente pode escrever as coisas, não, as perguntas, as colocações no chat, daí depois a gente retoma no final, só para dar uma organizadinha também. Tá bom. É que eu tô no escuro, eu tô com a tela aqui, sabe? Eu tô falando para mim mesmo. Não dá nem para ver a carinha de vocês. Mas então. É difícil. Aí ele vai citar um autor, né, falando sobre materialismo histórico. Esse momento sim que eu achei oportuno destacar. Que eu não sei pronunciar o nome do cara, eu vou ter que aprender russo. Que eu vou Plekhanov. Obrigado. Ele fala assim, né? Tipo, olha só, essa discussão entre subjetividade, né, e objetivo, entre aspas, e objetivo. E ele coloca isso como um pouco perigoso, no sentido assim, que no materialismo histórico a gente tem que prestar atenção assim, o estado das forças produtivas, né, as relações econômicas, o sistema
político-social, o psiquismo do homem social, as diferentes ideologias que refletem em si as propriedades desse psiquismo. Eu fiquei muito interessado nesse momento, porque eu fiquei pensando assim, de uma certa maneira, não usando essa palavra, mas eles, daí eu fiquei pensando se não é um problema de tradução, de uma certa maneira ele está falando sobre subjetividade, sabe? E eu fiquei muito assim, que eu não espero que eles falem de subjetividade, mas eu fiquei pensando nisso, assim, que, digamos, na tradução, o sentido foi atualizado. Essa foi uma desconfiança que eu tive, sabe? Então, ele vai colocar um alerta no sentido assim, que o psiquismo do homem social é visto como subsolo comum de todas as ideologias de dada época, ou seja, de uma certa maneira, faz referência a um período histórico, e que nesse campo a arte, inclusive, está posta, né? Então, assim, ele vai colocando assim, olha, de uma certa maneira, tem tudo isso, tudo, né? A ideologia entra, mas tem um olhar, que é a primeira vez que aparece ali essa dimensão do psiquismo do homem, né? Deu para entender? Alguém discorda? Alguma observação? Ele está mostrando aí a fórmula, né, com que Plekhanov expressa a relação entre a base e a superestrutura, né? E nesses 5 elementos, né? Quer dizer, o estado das forças produtivas, né? As condições econômicas, né? O regime sociopolítico, o psiquismo do homem social e as diversas ideologias que refletem as propriedades desta psique, né? Então, a psique do homem social é contemplada com o substrato geral comum a todas as ideologias de uma época, a arte incluída, né? Então, vê assim a arte como um reflexo de uma ideologia de uma determinada época, né? Seja que época histórica for essa, né? Aí a gente pode pensar na escola Bauhaus, né, Felipe, no romantismo, enfim, são ideologias, né? Então a arte está condicionada a essa ideologia desta época. E essa visão de psiquismo do homem social vai gerar futuramente a ideia de subjetividade, né? Christopher vai se desenvolver naquilo que o González Rey vai chamar de subjetividade social, né? Mas pode continuar, vamos lá. Então, daí a seguir, o que vai acontecer com o Vygotsky, ele vai dizer assim, para aí, calma lá. Porque, apesar de estar colocando a ideologia na mesa, ele fala assim, que a psicologia da arte, ela não expressa a psicologia das massas ou dos povos. E que se for olhar por isso, ele vai dizer assim, não é a psicologia da ideologia. Ele fala assim, gente, não vamos confundir, psicologia não é ideologia. Quando se eu for estudar a arte estampada ali, né, fazer uma psicologia da arte estudando aquilo lá, eu não estou querendo estudar qual é a ideologia que está posta ali. E como ele colocou, qual é, de uma certa maneira, vai colocar na frente, qual é a psique que está estampada ali, pode até colocar isso. Então ele vai retornar, ele vai dizer, vamos voltar. Psicologia, estuda psicologia. Deu para entender, gente? Exatamente, até porque nesta época tudo era marxismo, né? Então pegavam a teoria de Marx, né? E aí você anula a psicologia, quer dizer, anula o sujeito criador, né? Você cai numa psicologia da massa, psicologia dos povos do Undit lá, né? Que inclusive era uma psicologia que se preocupava com a arte, com os mitos, né? E com as ideologias, e deixa a psicologia de lado, né? É exatamente isso. Então, daí a seguir, ele volta nessa discussão, né? Que aí eu achei bem interessante. Que aí começa a deixar o texto mais complicado, mais denso, né? O indivíduo versus o coletivo e o social.
Então, assim, eu acho que vale muito a pena, assim, eu sentir necessidade, assim, de voltar a discutir, né, o social aqui, sabe, assim, no sentido, assim, Christopher, o social aparentemente é óbvio, né, mas o lugar que o Vygotsky dá no texto sobre o social é um lugar muito qualificado, sabe, assim, tanto que ele começa, e aí eu, novamente, eu não sei se é uma questão da tradução, tá, e ele dá lugar à psicologia social, ele vai fazer referência a isso. Então, assim, por exemplo, aqui ele está colocando assim, o conflito, né, da formação da psique, se ela acontece no indivíduo, ou é uma influência do coletivo, é uma discussão filosófica aí, sabe? O quanto que o coletivo influi no indivíduo, né? Daí ele vai colocar e dizer assim, bem, calma lá, existe uma psique, né, um psiquismo individual, né, e um coletivo também. Mas aí, como ele vai colocar nesse slide aqui, né, que nem todo coletivo, nem todo indivíduo que faz parte do coletivo, ele ele tem sua psique formada também por isso. É uma totalmente formada. Como assim? É mais ou menos assim. Deixa eu achar um exemplo. Eu faço parte de um grupo, né? Então eu tenho minha forma de organização, eu tenho o meu psiquismo, vou usar assim, a minha subjetividade. Mas não quer dizer que eu fazer parte desse coletivo, toda a minha subjetividade é derivada desse coletivo. Até porque eu faço parte de outros coletivos. Então são partes aí, sabe? E por que ele vai falar isso? Porque mais à frente ele vai voltar com essa discussão a respeito da arte, sabe? Ele vai entrar nessa discussão se a arte é uma produção, até que ponto é uma produção individual e até que ponto é uma produção coletiva e aí mais à frente social. Deu para entender? Ou baguncei o coreto aí? Então, por exemplo, assim, né? Ele está colocando aqui ele pega até esse poeta aqui, né? No sentido assim, que aí ele faz uma referência a um outro poeta muito anterior a esse, né? E aí ele vai discutir, por exemplo, brevemente, muito curto, a autoria, sabe? Assim, ele faz um trabalho a respeito da autoria. Se essa autoria ela é individual, se ela é coletiva, há uma discussão aí, porque a partir do momento que o cara senta na mesa, se inspira e produz um poema, por exemplo, ele está dizendo assim, ele faz isso individualmente, mas para ele fazer esse texto, tem todo um arcabouço, todo um referencial que está atrás dele de histórias, de regras, de mitos, de linguagem, de cultura, que é coletiva também, e que chega nele. Então, esse cara, de uma certa maneira, faz dentro dele um certo diálogo, né, entre essa coisa coletiva, né, e esse indivíduo dele, que é o que faz ele. E aí, um pouco nisso, né, ele não trabalha muito nesse ponto, ele não vai muito para, nesse momento aqui, esse lance da inspiração, né? Ele vai dizer mais ou menos esse ponto de encontro entre o quanto que uma autoria ela é individual e coletiva. Por quê? Porque há uma discussão também nesse ponto aí, né? Há uma discussão no sentido assim, então, ele se discute assim, então toda obra ela é coletiva, mesmo que seja uma pessoa que está fazendo, ou então é uma genialidade, é um cara sozinho que pensa nisso. Olha o, o nível da discussão que está rolando naquele período, né? E é por isso que eu digo assim, diferente de mim, por exemplo, que estou aqui, 2021, né, entrando no campo de pesquisa, por mais que eu tenha um acervo de um repertório, eu preciso ter uma história também de estudo, né, da graduação lá para trás. E aí, por isso que eu estou querendo destacar o quanto foi importante para o Vygotsky ter sua história de vida pessoal como um agente crítico na literatura e ele não foi um artista, né? Ele foi um cara que escreveu a respeito disso, criticamente, leu muito. Então, ele dá esse lugar também, claro, como teórico, né?
mas como isso fundamentou bacana, de uma maneira muito positiva isso a ele. Então, como eu falei aqui, né, a criação, né, novamente entra essa discussão no campo da psicologia individual versus, que é diferente de uma psicologia coletiva. Muito a ver com aquele slide que eu coloquei ainda há pouco, sabe? Então, eu até coloco uma frase assim, tudo em nós é social, mas isso não quer dizer, como eu disse ainda há pouco, de modo algum que as propriedades do psíquico individual particular seja totalmente absoluta, né, inerente a todos os demais integrantes de dado grupo, né. Daí ele faz uma distinção, né, como se fosse uma certa graduação. Uma psicologia social, ela é diferente de uma psicologia coletiva, no sentido assim, psicologia grupal, né, de um coletivo de professores, por exemplo, ela é diferente, num campo mais macro, de uma psicologia social. Deu para entender? Vamos lá, Christopher, tá tranquilo. Eu vou avançar. Daí a coisa vai chegando ao fim, e foi o momento que eu me diverti, porque eu pensei assim, cara, complicou, né? Aqui ele vai começar a próxima pergunta mesmo, né, do problematização. Que aí ele coloca assim, né? A psicologia subjetiva versus a psicologia objetiva da arte. Ele não coloca uma psicologia subjetiva da arte, né? E aí eu novamente penso, isso aqui estava no texto, sabe? Eu acho que já foi uma atualização da tradução, sabe? Porque, então, daí ele coloca assim, gente, olha só, o que gera o problema aqui, né? A emoção estética. Isso para mim, quando eu li, eu pensei assim, ele apresenta, e não cria, ele apresenta um novo conceito, até então eu não conhecia, que é justamente esse conceito de emoção estética. Aí ele vai colocar assim, essa emoção estética, ela é oculta e ela é incompreensível. Para eu falar dela, para eu dizer, eu sinto, e olha como é complicado o negócio, eu sinto essa emoção estética, eu preciso racionalizar o enigma, porque ao mesmo tempo eu não sei dizer o que foi. Então, assim, uma emoção, eu sinto raiva, eu falo o nome da emoção. Eu sinto ódio, eu falo o nome da emoção. Agora, se eu gosto de uma obra, eu fico de frente a uma obra, né, dentro do meu gosto, né, eu fico, aquilo me impacta, eu não sei nomear essa emoção, sabe? Eu fico assim, racionalizando. Eu fico assim, por que eu gostei dessa obra? Eu não sei dar um nome para isso, mas eu sei que é uma emoção, né? É acima de um gosto, né? É uma coisa que me arrepia, é uma coisa que me emociona, é uma coisa, né? Então, mas por quê? Né? Essa emoção estética. Aí ele entra nessa problematização, né? Ele vai colocar assim, tá, né? E aí ele vai colocar assim, olha, nesse ponto, quando algumas pessoas vão estudar isso, ele cita alguns autores, né? E eu não trouxe esses autores aqui, eles vão dizer assim, eles começam por um erro aí. Na verdade, são três, né? Ele coloca assim, para falar desse prazer, eu coloco a emoção estética, eu faço uma referência na minha pesquisa com um prazer estético. Eu gostei, e aí, mais à frente, eu faço uma avaliação desse prazer, dessa emoção estética, como eu disse agora. Eu gostei, eu odiei, né? Eu, sei lá, sabe? E aí muita gente faz no campo também. Por que eu coloquei uma dança moderna? Porque essa dança moderna, né, dos dançarinos, até é muito interessante, os dançarinos eles fazem muitos movimentos que para muita gente não tem sentido nenhum, né? A música da dança moderna contemporânea, ela é uma música que é um balé, inclusive, não faz sentido para muita gente, mas muita gente adora assistir dança moderna, adora assistir dança contemporânea. Eu sou um deles. E aí, quando termina, assim, é um cara fazendo aquele movimento 1000 vezes. Por que eu gostei daquilo? Eu gostei. Achei bonito, mexeu comigo, não vou conseguir dormir, sabe? Mas é uma coisa muito estranha para todo mundo que está assistindo. Esteticamente,
é maravilhoso. Para algumas pessoas, esteticamente, é terrível para outras pessoas. Então, isso faz parte dessa emoção estética. E aí, o que os caras vão fazer a pesquisa naquela contexto? Uma emoção comum. Trazer tudo isso que você é irracional, não consegue nomear e não necessariamente deveria ter uma nomeação, ela é uma emoção comum, no sentido assim, tá, e aí, amei, gostei, essas coisinhas que a gente pensa, né, no emoji, por exemplo, do Facebook. Uma coisa nesse nível, assim, sabe? E aí ele coloca também assim, a emoção estética não é, né, um erro nesse ponto também metodológico, e aí ele começa a embrear e apontar uma saída para essa discussão, um erro é que não necessariamente não é a soma de pequenos prazeres estéticos particulares, né? A emoção estética não é isso, não é uma soma de pequenos prazeres, assim, até porque, se eu for fazer essa nomeação, eu não sei dizer qual foi o prazer que eu senti esteticamente, sabe, assim? Às vezes eu vi uma obra lá, o cara dançando, eu me sinto parte da obra, e às vezes é a intenção mesmo daquilo, né? Então ele coloca que nesse terceiro ponto, a beleza é uma idealização, é algo que deve se alcançar, né? Eu deveria alcançar. E aí você tem uma hierarquização de valores novamente, né? O belo como coisa perfeita, né? E o não belo como coisa imperfeita, né? Ele não coloca dessa maneira no texto. Isso é uma coisa que eu estou pensando agora, tá? E aí, novamente, ele chega na crise, que é a segunda vez que ele coloca. Ele faz uma referência muito breve à crise da psicologia, entre os psicólogos que vão atuar em dois pontos, né, de trabalho, de pesquisa, há uma psicologia de linhas teóricas mais subjetivas, e aí, novamente, eu acho que foi uma palavra atualizada, não acho que tenha sido esse termo que ele escreveu naquela época, e também uma psicologia objetiva, né? Desconfio que nesse momento ele está fazendo um chute, e lá na frente ele vai discutir num capítulo, no livro, a crise histórica da psicologia. Eu acho que aqui ele já está visualizando isso. E aqui, né, só avançando na discussão, aí ele vai colocar novamente essa discussão da estética subjetiva e objetiva, né? Há uma dicotomia, né? Se eu volto para pesquisar isso, eu tenho que olhar isso de uma maneira objetiva, ou então eu tenho que olhar a dança de uma maneira subjetiva. E aí eu tenho que medir isso, eu tenho que escrever de uma forma medida, eu tenho que escrever dando sentidos, eu tenho que dizer. E aí ele vai dizer isso: olha, se você for buscar esse casamento, vou usar essa palavra, da estética subjetiva com objetiva, ela é uma crise, porque tem duas, está dividida. Nós estamos olhando isso de uma maneira, hoje, dicotômica. Né? E daí ele chega num momento que eu achei bacana, porque eu estava pensando nesse quadro na hora que ele colocou isso, e aí ele jogou muitas ciências na mesa. Né? Ele jogou a sociologia, a filosofia, a história da arte, todo mundo. Que aí ele falou, se você olha para esse quadro do Delacroix, do ponto de vista que você está sustentado, vou traduzir desse jeito, tá? Do ponto de vista que está sustentado na sua observação da sua ciência, você vai ver aquilo o que você busca, né? Grosseiramente falando. Então, assim, você vai olhar, por exemplo, assim, o momento histórico que está acontecendo isso. Né? Sociológico, você vai olhar para um outro momento, né? Você vai partir por... E a gente da psicologia também, né? Daí ele coloca assim, olha, bom, a psicologia da arte, ela requer que você consiga ter consciência para você delimitar o problema psicológico aí, né, dos seus limites, que são justamente os limites em respeito de quê? Por exemplo, da sociologia da arte. Então ele coloca a psicologia da arte, o psicológico da arte, o problema psicológico da arte, é diferente do problema sociológico da arte, né? Isso é diferente, não são duas coisas diferentes, que não devem ser olhadas de maneiras semelhantes. Você não pode olhar do terceiro lugar. É óbvio, hoje a gente pode pensar que sim, mas naquela época isso estava muito, né, muito misturado, vou falar assim. Não é à toa que ele pega e fala isso, vamos separar os limites.
né, o limite de um e o limite de outro. Porque a discussão sociológica da arte está vazando para o problema psicológico da arte. Daí ele coloca até um exemplo, né? Novamente ele volta, né? Que algumas pesquisas que foram feitas, elas olham no indivíduo, né? A criação, como que o artista ou os artistas estão criando, e a emoção, como que eles estão planejando as suas emoções e como que o público sente e se emociona em frente àquela arte. Ele faz um alerta que não é bem por aí, tá? E normalmente ele avança, ele coloca a discussão da ideologia, aí ele cita o Engels, né? Ele vai colocar na questão da falsa consciência, que é e ele achei muito interessante porque ele escreve bem sobre isso, mas ele faz uma alerta que ele vai dizer assim, gente, novamente, como a gente estava falando lá atrás, que a psicologia não estuda a ideologia que está no quadro, né? O problema psicológico aqui não é olhar, né? O que eu estou olhando aqui? A ideologia que está posta aqui. Eu vou fazer toda a tradução dessa obra para as ideologias que estão chegando aqui. Quais são as mensagens? Ele faz uma alerta, não, cuidado, não é isso aí não. Né? Faz sentido? Faz. Mas olhar a ideologia não é... Por quê? Aí ele entra no outro campo, ele vai falar sobre aquilo que o Engel falou. E a ideologia, ela é uma falsa consciência, sabe? Eu gostei bastante disso, assim, achei muito legal ele pegar esse texto, sabe? Daí, ele vai colocar uma coisa assim, que eu entendi, fiquei com muita dúvida, né? Eu entendi e fiquei com dúvida junto. Eu pensei assim, cara, é o que eu estou entendendo, que o problema psicológico da arte é o método. É o método. Então, aí ele vai falar no final da maneira assim que eu pensei, pô, ele vai jogar lá para frente, né? Vai. Ele vai discutir o método e aí ele vai colocar esse método objetivamente analítico, né? E aí é como se eu vou voltar para o quadro anterior, que aí ele vai dizer assim, quando você olhar para uma obra, você vai ter que olhar toda a obra, o óbvio, né? Mas ele vai dizer assim, olhe toda a dimensão da obra, né? A dimensão objetiva da obra, né? Que ela tem uma dimensão objetiva, o que, que ela é, como é que ela foi construída, quais são as cores que estão sendo utilizadas, numa dança, quais são os movimentos, na música também, né? Até mesmo de volta no conceito de arte, né? Vamos discutir isso, que a arte também, né? Ela fica um momento que ela fica até sem sentido de haver arte, mas ele coloca isso, né? Então ele vai falar da forma da obra, passando pela análise funcional, né, dos seus elementos, né? Tipo assim, vamos olhar aqui, né? Então assim, se a gente for olhar, novamente voltando para esse quadro, né? Tipo assim, qual que é a função de uma mulher, né? Tipo, uma roupa rasgada, com os peitos de fora, segurando a bandeira da França, né? Tipo, qual que é, né? Inclusivamente fazendo essa comparação, né, dos homens que estão postos ali, dos corpos que estão derramados ali no chão, do sangue que está sendo exposto. A gente acha hoje isso, de uma certa maneira, num quadro super comum, né? A gente vê em quadros hoje com arte contemporânea, que eu achei muito divertido, um cara colocou uma vassoura no museu e saiu. E aí outra pessoa olhou assim e disse assim, meu, isso aqui é arte ou não é arte? Houve toda uma discussão na vassoura, encostada na parede, se é arte ou não. Então, mais ou menos mal comparando, é a mesma coisa nesse quadro, né? Ele há uma mensagem, ele há um campo de novidades aí que está sendo postas aí, tá? E da estrutura, da recriação, das respostas, e aí da recriação estética, né? E aí ele vai colocar um canto assim que eu achei muito... Eu fiquei naquela coisa assim de fale mais sobre isso, que ele vai dizer o estabelecimento das suas leis gerais. Então, eu cheguei nesse ponto com essa grande pergunta. Então, o novo problema é o método, né? Ele até aponta esse método objetivamente analítico, e aí eu fiquei muito assim, tá, e agora como é que vai ser mais na frente, sabe? Então, encerra aqui o capítulo, né, da maneira como ele colocou, com essas perguntas, assim, para mim, sabe?
Eu não sei como é que foi para vocês. É isso, gente. Obrigado. Muito legal. Ê, parabéns. Gente, vamos bater um papinho sobre o capítulo 1, o que que ficou? Ficou alguma dúvida? Mil dúvidas, né? Ou a gente vai para o 2. Isso que eu ia perguntar, porque a gente tem duas perguntas no chat. Não sei Quais se a são? gente já, aqui da Rosalina e da Letícia. Da Rosalina, será que poderia diferenciar a questão sócio-histórica ou histórico-cultural, que tem relação com o texto exposto? E a da Letícia, alguém sabe dizer se há alguma diferenciação no uso dos termos arte e estética na psicologia da arte? Sim, né? No final, o que que Vygotsky vai dizer é justamente isso, né? É necessário, não é tomar por base o autor, né, o Delacroix, o espectador, aquele que está olhando, né, mas a própria obra, a obra está ali, né, e ela foi constituída dentro de um momento histórico, né, para representar a liberdade, papapá. Então não adianta você analisar a obra fora do contexto, é como se você tirasse o texto do contexto. Esse é o método analítico objetivo, né? Ir atrás dos indícios, né? Dos pequenos ossos, né? Dos pequenos vestígios que a própria obra de arte nos traz em relação ao seu autor e ao senso estético, né? A experiência estética não é uma experiência qualquer, né? Ela é algo que nos mobiliza, emoções, né? Aquilo que o Christopher trouxe bem legal, né? Você assistir aquele balé e ficar sem dormir à noite, ficar, né? A experiência estética não é uma experiência ordinária, cotidiana, né? É algo que mobiliza nosso profundo, né? Então, nossa subjetividade. Então, veja, reação estética é isso, né? Muito mais relacionado isso com uma vivência, né? Com uma experiência. Não sei se expliquei, né? Ou, não sei nem quem fez a pergunta, mas se quiser. É aquela emoção, né? Aquela emoção que surge. Né? Por isso que a psicologia da arte digamos, o primeiro momento em que Vygotsky vai se aproximar realmente do estudo das emoções, né? Tem um trecho que ele narra que eu acho que é bem legal. Não sei, Felipe, tem mais alguém fazendo pergunta? Eu não tô, eu tô mais olhando a carinha de vocês. Não, a Letícia fez outra que ela ficou com dúvida também nos termos utilizados de reação estética, resposta estética, e que parece ser relacionado ao conceito de vivência estética. Eu acho assim que a definição conceitual, né, de vivência, você encontra isso em Vygotsky, né? Vivência está ligada a Pershivani, né? Está ligada a algo da singularidade, né? Então, a reação, né, a palavra reação já vem de uma psicologia mais empirista, né, uma psicologia assim, eu coloco a obra de arte como um estímulo, né, um agregado de estímulos e quero ver qual a tua reação, né, frente àquilo. Agora, vivência não, vivência tem a ver com o Pershivani, né, vivência tem a ver com a singularidade, então são coisas distintas, não dá para a gente tacar tudo num balaio de gato, né, como o próprio Vygotsky disse certa vez num texto dele, né, os conceitos, né, têm origem, né, tem uma história do conceito, né, então reação estética seria uma coisa mais frente ao estímulo, né, e a vivência não, ela é mais da singularidade, da subjetividade e da emoção. Posso fazer um comentário? Fui eu que fiz essa pergunta? Vamos lá, Letícia. Obrigada pela resposta. Então, na verdade, eu fiquei mais na dúvida porque eu estava lendo a versão da tradução em português.
né? E daí nessa tradução só aparece o termo reação e resposta. Você veja. E me parece que de uma forma meio arbitrária, assim, né? Mas no próprio texto tinha um círculo, assim, né, da pessoa que fez as anotações, e tinha lá o conceito do perigivane, que eu não sei falar, mas puxando para a vivência, né? Daí que eu fiquei, eu acho que quando ele está falando aqui, então, reação e resposta, talvez esteja mais relacionado ao conceito do Vygotsky, de fato, de vivência. Isso. Aí essa que foi a minha dúvida, assim, né? Então, provavelmente no texto ele já está trabalhando como vivência. É mais uma questão de tradução, será? Porque, na verdade, aquilo que eu estava falando no começo, né? Quando a gente vai fazer uma tradução, a tarefa acaba por se converter numa interpretação do tradutor, né? Num resumo, né? Numa interpretação, né? Então, não existe, assim. Agora, o que acontece? Com a editora Paidós, a gente tem um texto diferente, porque os cubanos, eles são alfabetizados em russo e espanhol simultaneamente, né? Então, tem 2 línguas de domínio. Então, a edição já é uma tradução, digamos, mais próxima do original, né? Então, não há dúvida, sabe, eu recomendo muito, há muitas inferências, né? Muitas inferências. Por exemplo, o título do capítulo 2 sobre a crítica é a arte como percepção. E na tradução do Paulo Bezerra, ele trouxe o título A Arte como Conhecimento. Agora, percepção é uma coisa, né? Conhecimento é outra do ponto de vista da psicologia, então são conceitos diferentes, né? Perceber, eu percebo, né? Agora, conhecer, né? Tem a ver com cognição, percepção não, tem a ver com a visão, né? Com um estímulo mais. Muito, muito legal, Letícia, mas assim, se você conseguisse essa versão, já não teria. É legal, porque a tarefa, né, do leitor, depois é apontar, né, apontar e desenvolver as ideias, né. Professora, é só uma sugestão, eu não sei, né, já que a gente tem apenas 1 hora ali para a gente conversar, 2 capítulos eu achei que ficou muito, não vai dar tempo da gente abordar Mas eu não nesse tenho o ano momento, né? inteiro, infelizmente, Joyce. Ah, entendi. Né? Esse que é o problema, senão a gente vai esticar. Eu não sei, a gente pode esticar o horário, esticar os encontros, né? Mas se a gente for levar 2 encontros por capítulo, são quantos capítulos? Ele vai acumulando, né? Vamos tentar, então. Qual que é a tua sugestão, Joyce? Acabar hoje aqui, sem apresentar o 2º capítulo? Não, o que vocês acharem melhor, né? Ou talvez que também semanal fica pesado, né? O encontro é quinzenal, né? Realmente, então vai ter que ser 2, né? Bom, já são quase 19 horas, eu acho que mais meia horinha a gente aguenta, né, para apresentar o capítulo 2, tudo bem? E daí deixa as dúvidas do capítulo 2 para a próxima, né? Pode ser? Ou amplia mais alguns encontros, eu não sei. Agora fiquei aqui numa situação complicada. Vamos lá, levanta a mão quem acha que dá para ficar até 7h30 e mantemos o cronograma. Ótimo. Então tá, então vamos lá, Felipe. Eu acho que eu posso apresentar rapidinho. Você pode apresentar em meia hora? Sim, até um pouco mais rápido, eu acho, porque... Tá. E daí as perguntas, se a gente não der tempo, do capítulo 2, mas eu acho que ou 1, pelo menos, né? O que seria estética desde cima, desde baixo, eu acho que
Deu para entender, a exposição foi bem clara. Beleza, Josiane, tá? Olha, temos bastante pessoas assim que concordaram da gente ficar mais meia hora e fazer 2 capítulos por encontro. Então vamos lá, Felipe. Então, eu até estava pensando que eu... Deixa eu ver. Vocês estão vendo a apresentação aqui? Estamos. Que eu estava pensando é se vocês acharam complicada essa leitura. E vocês têm todo o referencial de psicólogo, imagina eu que não tinha nenhuma referência dessa. Mas vamos lá. Mas eu gostei bastante, na verdade, porque né, tá dando bastante base para o que eu tenho estudado também. E o que eu fiz nessa apresentação é mais trazer alguns pontos do capítulo 2 para a gente poder discutir, né, que seja no próximo encontro, porque realmente me faltam referências para ser tão completo quanto no Christopher, assim. Então, eu acho que esse capítulo 2 ficou bem óbvio que ele traz muita coisa das ideias do Alexander, não sei falar russo, Otenia, não sei como é que... Oteniembia, enfim. Oteniembia. Que foi um linguista, filósofo, ele era contemporâneo do Vygotsky, né, um pouco mais velho, e esse capítulo mostra muito da influência do trabalho do Alexander sobre o trabalho do Vygotsky. Então, eu acho que é interessante que ele começa o capítulo já destrinchando o que tinha sido desenvolvido sobre a psicologia da arte até o momento, falando sobre os anos 1920, 1930, eu falo que nós dispomos de quase nenhum sistema inteiramente concluído e com o mínimo de reconhecimento geral da psicologia da arte. Então, sendo mais como um estudo da psicologia da arte através da análise da obra de arte, que ele já começa fazendo críticas sobre isso, né? Que eu acho que naquele momento a arte começa a ser definida mais como conhecimento, de forma semelhante à antiguidade, como ele escreve, né? Segundo a qual a arte é o conhecimento da sabedoria e tem como um dos seus fins principais pregar lições de moral e servir de guia, em oposição aos estudiosos que até então definiam a arte como um problema de percepção ou fantasia. Então, o Vygotsky traz o ponto de partida do estudo e indica como a teoria mais difundida no momento pode ser explicada pela analogia entre a atividade e o desenvolvimento da língua e da arte. Então, ele fala sobre os 3 elementos básicos, né? A forma externa, a forma interna e o significado, o conteúdo. Que para mim, o exemplo que ele traz também do Alexander, que é da estátua, né? Que a estátua é de mármore, que é a forma externa, de uma mulher com uma espada e uma balança, que é a forma interna, a imagem, representando a justiça, que é um conteúdo nesse caso. Então, um outro exemplo que o Vygotsky traz também, quando ele traz aquele da criança que denomina o globo de vidro de melanciazinha, ajuda a explicar como se dão os primeiros contatos da interação com a arte quando se usa uma noção já conhecida para explicar indiretamente uma impressão nova. Tanto que o Vygotsky coloca que a criança, bem ou mal, explicou a si mesma o globo. E daí ele também escreve que o que não estamos em condição de compreender diretamente, podemos compreender por via indireta, através da alegoria, e toda a ação psicológica da obra e da obra de arte pode ser integralmente resumida ao aspecto indireto dessa via. Então, ele ainda completa com assim, mais para frente, né, ele fala que a arte difere da ciência apenas pelo seu método, ou seja, pelo modo de vivenciar, vale dizer, psicologicamente. Então, eu acho que ali sobre a percepção da obra de arte, ele também cita 2 autores para explicar a percepção da obra de arte dentro da teoria da arte como conhecimento. Ele fala como o fenômeno casual e não sedimentado no próprio processo, o fato de ser a arte acompanhada de certa inquietação muito importante, tanto no processo de criação quanto no processo de percepção. E
para mim explicou muito sobre o que, né, finalmente eu consegui pegar o que ele estava colocando, né, como esse processo. E ele fala que a partir da forma externa existe essa sensação gratuita de uma relativa leveza, que é o que ele chama de prazer parasitário auferido do uso gratuito do trabalho alheio. Vem essa fonte do prazer estético. Então, quando ele traz esse autor, o Gornfeld, para dizer que para definir a arte como conhecimento, ele fala também que abrange apenas um aspecto do processo de criação. Então, o que eu entendi de tudo isso foi que tem essa, como parte de gostar de uma obra, essa sensação que ele chama de gratuita, né, de uma relativa leveza, que é quando você sente alguma coisa através do trabalho de outra pessoa também. E, bom, nesse ponto, acho que fecha nisso. E a gente vai para esse da operacionalidade do pensamento na obra de arte. Ele acaba já... Vygotsky traz o Tolstói, que é um dos mais conhecidos autores russos, que também... Felipe, pode aumentar um pouquinho o volume, que eu não estou escutando direito. Tá. Não, que nesse ponto da operacionalidade do pensamento da obra de arte, Vygotsky traz Tolstói, né, que é um dos mais conhecidos autores russos e foi contemporâneo a Vygotsky. E ele usa um trecho do Tolstói para falar que em quase tudo que escrevi, orientou-me a necessidade de reunir ideias concatenadas para expressar a mim mesmo. Contudo, cada ideia expressa em palavras, isoladamente, perde sentido. Sobre terrível aviltamento quando retirada sozinha do encadeamento em que se encontra. Ou seja, a imagem é indissociável da forma, pelo que eu entendi. E quando rompemos o encadeamento das palavras, rompemos o encadeamento das ideias e destruímos a forma. Então, Vygotsky escreve sobre isso, que é preciso dizer que nessa destruição real ou imaginária da forma é que se consiste a operação fundamental da análise psicológica. Então, ele fala por exemplo, do Brulov, que corrige o estudo de um aluno de forma simples, porém eficaz. Né? Então, o Vygotsky usa isso para explicar de onde vem o que consideramos arte. E seguindo as analogias, né, o Vygotsky fala de música também. Fala que para a gente prestar atenção nas três condições principais de fazer música como arte. É a altura, no sentido aqui de grave ou agudo, o tempo e a intensidade do som. Então, a execução musical só é arte e contagia quando o som não está mais alto nem mais baixo do que deve ser. Ele completa também como, de sorte, o contágio pela arte da música só é possível quando o executante encontra aqueles momentos infinitamente pequenos e necessários à perfeição da música. O mesmo acontece em todas as artes. Então ele fala como a diferença entre um pintor genial e um copiador absolutamente preciso resume-se inteiramente a esses elementos infinitamente pequenos da arte. Então ele conclui falando que a emoção específica da forma é a condição necessária da expressão artística. Né? E Vygotsky traz essa comparação do emocional, da imagem à ideia, imagem à emoção, que ele considera fórmulas completamente falsas, né? Então ele cita o que eram consideradas artes intelectuais e as emocionais, apenas para afirmar que são fórmulas totalmente falsas, já que na percepção da arte, tanto por imagens quanto lírica, o processo espiritual é organizado sobre uma outra forma, que ele dá como da emoção da forma a algo que a sucede. Então, logo, isso apaga inteiramente qualquer diferença psicológica entre a alegria intelectual que se experimenta a resolver uma questão matemática e aquela que se experimenta a ouvir um conceito. Esse ponto, para mim, é muito chave no entendimento do que eu falo.
Bom, e como e por que a impressão psicológica de uma mesma obra muda com o tempo, apesar de manter a sua forma inalterada? Que aqui ele começa a falar sobre isso, né, de como que as lendas e os contos vão passando de geração para geração, mantendo não, com interpretações que são levadas assim pela geração que está fazendo a leitura, né, ou contando de fato. Então, eu acho que aqui a gente volta para aquele conceito da forma interna, imagem e conteúdo, porque se escreve que uma vez que não se trata do conteúdo que o autor inseriu na obra, mas daquele que o leitor traz de sua parte, é perfeitamente claro que o conteúdo dessa obra de arte é uma grandeza independente e variável, uma função do psiquismo do homem social modifica-se com esse psiquismo. Então isso, pelo que eu entendi, ajuda, né, a explicar as lendas, contos, fábulas, porque é fácil equivocar-se impondo ao povo outra interpretação, mas é evidente que tais contos atravessam os séculos não pelo sentido literal que tem, mas pelo que neles pode ser inserido. Ele também fala que cada geração e cada época usufrui ao seu modo da obra de arte, mas tal usufruto é necessário antes de mais nada vivenciá-lo, porque a psicologia da arte permanece eterna e imutável, e só o seu emprego e o usufruto se desenvolvem e se modificam de uma geração para outra. Aí, o que eu entendi foi que quando o Vygotsky escreve que a obra de arte em si nunca pode ser responsabilizada por aquelas ideias que dela podem resultar, eu entendo que o foco está nessa mudança de compreensão de acordo com o contexto. Mas acho que assim, eu senti que cabe uma pequena crítica, assim, porque eu acredito que a obra pode influenciar de alguma forma, mas acho que isso a gente pode discutir depois. Né? E ele continua com esse trecho, eu achei bem importante também, que ele fala: a dificuldade não está em mostrar que o usufruto das obras de arte em cada época é de caráter especial. Que, por exemplo, a Divina Comédia em nossa época tem função inteiramente diversa daquela que tinha na época de Dante. A dificuldade está em mostrar que o leitor, que mesmo hoje sente o efeito das mesmas emoções formais que sentia o contemporâneo de Dante, vale-se de modo diferente dos mesmos mecanismos psicológicos e vivencia a Divina Comédia de maneira diferente. Ou seja, não só interpretamos de modo diferente as obras de arte, como as vivenciamos de maneira diferente. Então, Vygotsky traz Humboldt para falar que toda interpretação é uma incompreensão. Isso, para mim, também foi muito, assim, acrescentou muito, uma frase muito simples que eu acho que me ajudou a entender esse trecho também. E que os processos de pensamento no discurso do outro suscitam em nós... Essa é a frase, na verdade. Né? Os processos de pensamento que o discurso do outro suscita em nós nunca coincidem plenamente com os processos que ocorrem com o falante. Estamos explicando de maneira indireta para nós mesmos, como o exemplo da melanciazinha. Então, é justamente esse distanciamento da imagem face do que deve significar, que constitui a garantia obrigatória do seu efeito poético. Ele fala, né, que o exemplo da vassoura, o enigma da vassoura, né? O que é, está num canto e com o que se vai ao quarto. Né? A vassoura, de fato, fica completamente sem sentido, não tem o mesmo peso quando o enigma vem da imagem mais simples para mais complexa. Então ele até fala que a imagem é bem mais simples e clara que aquilo que ela explica. Que isso é visto que o objetivo da figuração é aproximar a imagem da nossa compreensão. E como sem isso a figuração carece de sentido, a imagem nos deve ser bem mais conhecida do que aquilo que se explica. Então, costuma-se dizer que o leitor, a fantasia do leitor completa a imagem produzida pelo artista. E
acho que a impressão fica de fora da imagem, né? Porque ele também traz aquele exemplo de uma paisagem em preto e branco, monocromática, né? Que ele fala que mesmo com ela monocromática, ele consegue ver as cores naturais porque a imagem está... Esse complemento é feito pelo próprio leitor, pelo observador, no caso. E eu acho que ele fala... Não retoma muito, né, nas últimas páginas, mas assim, ele conclui algumas coisas que eu entendi por esse trecho aqui que ele fala: a arte é trabalho do pensamento, mas de um pensamento emocional inteiramente específico, e mesmo fazendo esse adendo, nós ainda não resolvemos o problema em que se nos coloca. Então, precisamos não só elucidar com inteira precisão o que distingue as leis do pensamento emocional dos demais tipos desses processos, e precisamos avançar e mostrar o que distingue a psicologia da arte de outras modalidades do mesmo pensamento emocional. Ele até fala que, no fim das contas, é mais fácil verificar qualquer teoria pela prática do que ela mesma suscita. Então, eu acho que tem um outro trecho aqui também que ele fala que enquanto não aprendemos a separar os procedimentos complementares da arte, através dos quais o poeta reelabora o material que tirou da vida, continua metodologicamente falsa qualquer tentativa de conhecer, seja o que for, através da obra da arte. Então ele retoma, né, aquele primeiro ponto que ele fala sobre como a arte estava sendo interpretada, o autor, né, estava sendo interpretado através da obra dele, como isso é falso, né, que ele considera isso muito, muito longe da realidade. Eu confesso que foi uma leitura difícil para mim, eu não tinha quase nada de referência, tive que ler, pegar vários tópicos assim, e procurar o que significava. Até essa versão que a gente tem, toda já com as anotações, meio que me guiou um pouco para eu poder procurar essas coisas também. Então, eu acho que foi mais um resumo para a gente, né, conseguir conversar sobre esse capítulo. Acho que agora fica para a gente ver se a gente discute isso hoje, como é que vamos fazer. Legal, parabéns, Felipe. Eu acho, assim, que é muito bacana, você conseguiu observar bem, né, todo o encaminhamento dele, da forma, né, começando com a forma, e acho que tem muito a ver, né, o princípio da crítica é o princípio da crítica a uma psicologia da percepção, né, tem muito a ver com a arquitetura, é isso, né? Eu acho que em arquitetura é percepção e forma, né? Duas coisas que ficam patentes nos estudos da graduação da arquitetura, né? E você fez esse caminho, né, que ele faz da crítica, né, e da racionalização desta forma, né? E o que esta forma perde, né, em termos de análise psicológica, né? E vai para uma linha muito sensualista, uma linha muito, né? E perde, na verdade, toda o objetivo do método, o objetivo analítico dele, né? Que é, afinal de contas, qual foi a vivência, qual foi a perspivânica, qual foi a emoção, né? Como é que você vai alcançar isso, né? Esse pensamento emocional, acho que foi bem legal, né? Tentar perceber que é um processo perceptivo, mas também é um processo intelectual, né? Então, o título do capítulo é diferente, né? Na versão portuguesa é a arte como conhecimento, na versão em espanhol é arte como percepção, né? Porque tem a ver com essa análise da forma, né? E a forma sem o conteúdo, só um pouquinho.
E a forma sem o conteúdo também se perde, né? O conteúdo, a forma, né? Eu sempre digo para meus alunos de mestrado, né? A dissertação até tem que ter forma, tem que ter conteúdo, né? Então, é aquilo também, analisar a obra de arte fora do contexto não dá. Então, tem que colocar no contexto qual foi o período histórico, quem que estava lá, o que né? Porque ela quer dizer o quê, né? O que ela diz, né? Qual que é a experiência estética. Então, veja, quando o narrador começa, isso é importante para a pedagogia, para a educação, tá? Você começa a contar uma história. Era uma vez a cigarra, né? A cigarra e a formiga, por exemplo, que há um conto lá, né? A criança que nunca viu uma cigarra, como é que ela vai imaginar o que é? Mas o que é a cigarra? Então, não consegue nem usar a imaginação. A forma, aí a mãe, não, é mais ou menos como uma mosca, pensa alguma coisa assim. Não dá, né? Então, até uma história infantil tem um contexto, né? A criação de uma história infantil tem um contexto. Tem um enredo, tem uma narrativa, tem um narrador, né? E é o narrador que conta a história. Então é diferente a emoção promovida, por exemplo, por uma mãe, um pai que lê uma história, conta uma história infantil, um narrador, né? Da criança que vai no bosque, a criança que, enfim, tem um ator, né? Tem um outro contexto, né? Então, tem uma capacidade bem diferente. Então, a capacidade de imaginar, do sensível, de criar, do criador, né? Então, veja só, como a memória, nossa experiência em relação ao mundo, né? É ativada no processo de criação artística. Então, tem um texto depois, né? Que Vygotsky vai chegar na análise da criação. Né? Como é que o criador faz, né? Mas eu acho que no campo da psicologia, né? Explorar o processo da criação artística, eu acho que é fundamental, né? Porque cada um tem o seu processo, né? Tem a sua forma de criação. Eu achei muito bacana, Felipe, acho que você atingiu o objetivo aí, né? Mostrando a arte como percepção, alcança uma etapa, mas deixa muita coisa de fora, né? Então, essa diferença específica, né, é fundamental. E principalmente entender, né, que toda a criatividade implica em emoções, tá? E eu acho que esse discurso, né, sobre a arte, a música, a arquitetura, a poesia, né, quando você vai parar para analisar, ainda é um discurso formalista, né, ainda é um discurso que classifica, né, não, isso aqui é desse período, ou faz uma análise ainda, digamos, juntando com o capítulo 1, né, talvez uma análise sociológica da obra de arte, ainda por falhas, né, mas não chega a atingir a experiência estética e nem analisar o processo criador, né. Então, está excluído completamente disso, né, é como se as formas de arte se diferenciassem, né, completamente. Então, a arte não é ciência, a ciência não pode olhar para a arte, né. Ciência, a arte, a gente não olha para a arte, ou se a gente olha, a gente usa métodos que não são adequados, né, e que não permitem que a gente alcance, né, o processo de criação, de imaginação da obra, né, e nem a experiência estética, né, do observador, né. Eu vejo por mim, né, o gosto da obra de arte, né,
Você escuta uma ópera, você não entende o que é, né? Aí eu tenho uma amiga, a professora Roberta, acho que a Christopher conhece, da Federal. Ela tem canto lírico, né? Estuda canto lírico. Então, além de você ouvir a ópera cantada, você sabe a história por trás, né? Do que ela está cantando, né? Qual que é a emoção, qual que é o enredo. Então, há uma experiência que é completamente distinta. Né? Mas eu não sei dizer, tem alguma questão que alguém queira escrever, né, ou colocar? Não sei, Felipe, que eu não estou acompanhando aí o bate-papo. Não, na verdade, tem uma pessoa com a mão levantada. Carolina. Se quiser falar, acho que é um minuto. Bom, a gente também pode, assim, como é o nosso objeto de estudo, né, esse semestre aí, pode voltar, né, partindo da análise inicial, né, desses 2 primeiros capítulos, para discutir futuramente, né, nas próximas reuniões, né, qual que é essa ideia central aí do Vygotsky em Psicologia da Arte, né? Podemos voltar, né? Professora, Oi. é a Maria Zenaide. Eu estou de Oi. câmera fechada, que eu estou com criança por aqui, então tentar não atrapalhar. Eu só queria pontuar rapidinho o que me chama muito atenção nas leituras do Vygotsky e na psicologia também, é essa questão dialética. A gente percebe lá que o capítulo 1 inteiro foi permeado por esse cuidado ou esse olhar de que a gente tinha que ver, inclusive ele usou ali acho que foi na página, acho que ali bem no começo, na página 10, falando sobre o princípio da antítese, essa possibilidade de você sempre olhar o outro lado, olhar de outro jeito, né? E aí os colegas trouxeram e expuseram de uma forma bacana muito este caminho de você acessar eu sou um sujeito, porém eu acesso o mundo, eu acesso a experiência, então alguns pontos aqui me chamaram muito atenção nesse sentido, sabe? A questão, por exemplo, do individual ser ao mesmo tempo social, né? Que ele traz ali, acho que ali pela página 18, por aí, colocando, né, que a arte esconde a própria arte, porque tem aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, se eu olho aquilo e me incomoda, ou eu olho aquilo e não entendo, mas se eu faço esse movimento para mim, por que eu não entendo? Por que me incomodou? Ou por que eu gostei tanto? A gente não tem a resposta, mas se a gente faz esse movimento, aí eu já estou indo mais diretamente para a psicologia mesmo, a gente consegue, então, fazer essa ideia toda da dialética, que é a síntese, né, que o Hegel vai trazer, né, que é a ideia de você ter a tese, a antitese ou antítese, e você faz essa abertura para construir, então, um olhar diferente, porque tudo aquilo, o Vygotsky trouxe aqui nesse capítulo que o colega expôs agora, falando de quando ele escreve com palavras, que o que acontece, né? Ali tem emoções, vivências, um monte de coisas, mas ele teve que colocar em palavras. Então, a gente fala aí dessa ideia de um todo sempre, né? De não desprezar o contexto, como você trouxe muito bem o tempo todo ali. Então, isso me chamou muita atenção. A dialética é um dos pontos que eu tenho muita alegria em estudar. E eu gosto muito do Vygotsky também por isso. Porque aí você não fica polarizado. Você não fica olhando só para você ou só para a obra, para o outro. Falando da arte, para a obra de arte. O que tem lá, o que o autor quis dizer, sim, você vai avaliar, você vai olhar tudo isso. Mas por que isso me traz para um modo de alumbramento? Por que isso me faz despertar alguma coisa que era desconhecido para mim? Então, é muito lindo tudo isso, né? Eu só queria pontuar, eu sei que a gente já passou do horário, mas não podia deixar de trazer, tá bom?
Obrigado, Zaid. A Sara acabou de mandar uma mensagem que ela caiu, mas ela vai conseguir voltar. Acho que dá para ir vendo, Felipe, então, quem vai fazer os próximos, né, para a semana que vem? Essa é justamente a... Voltei. Caí. Voltei. Então, bom, pessoal, então a gente tem que... quem está disposto a fazer do 3 e do 4? Eu posso fazer o 4, a arte e a psicanálise. Boa, Joyce. Uhul. Eu faço 3, a arte como procedimento. Perfeito, Muito Fabiana. bem. Veja, se você conseguir pegar o espanhol, é arte como técnica. A palavra procedimento e a palavra técnica são coisas distintas, tá? Mas infelizmente, a versão que a gente tem, né? Se alguém tiver a versão em espanhol e quiser fazer também. Beleza, Fabiola? Não, tá ótimo. Pode fazer. A arte com procedimento tá ótimo. Só o título ali, que na verdade, ele vai falar que é técnica, né? Durante um capítulo. Então tá. Gente, vamos lá, vamos experimentar, né? Tentar descobrir nosso senso estético, onde foi parar. Porque é o sensível que vai nos salvar, né? A gente está aí vivendo nessa pandemia, que não tem uma perspectiva de acabar tão cedo, né? E a sensibilidade, a arte, né, são importantíssimas para a nossa vivência emocional, né? Para a nossa pershivane, para o nosso bem-estar, né? Um abraço para vocês, então. Quando é que é o nosso próximo encontro, Felipe? Dia 3, certo? Beleza? Vamos abrir Beleza. a câmera, vamos tirar uma foto, vamos registrar. Agora tudo tem memória histórica aqui. Felipe, tira a foto lá. Pode deixar. Depois põe a nossa gravação no... Como é que chama? A gente está com um canal, né? Eu até mandei pro pessoal. Se alguém não recebeu... Manda o canal lá pra gente, ó. Eu sou aquela que fotografa. Bom, então, 1, 2, 3 e... Tchau! Até a próxima, pessoal. Daí eu mando um e-mail com tudo das gravações e tudo mais. Tá joia. Obrigada, pessoal. Vão Felipe, até o você fim. manda Tá? para mim, Felipe, o e-mail? Sim. Porque eu não recebi, eu até pedi o link para a professora, daí para eu poder entrar na... Fabiola, com qual e-mail você tá? Na verdade, eu estou com Fábio Underline. Deixa eu ver. Poli. Tá todo mundo tão bem aqui, gente. Eu tenho que ir. Um abraço. Tchau. Obrigada, prof. Valeu, Felipe. Valeu, Cristiano. Vou escrever aqui no chat. Perfeito. Tchau para vocês, boa noite a todos e todas. Boa noite. Vamos para mais um curso. E Gilmar, eu vou colocar a apresentação no... Obrigada. Obrigado. Beleza, então. Obrigado, então, Felipe. Boa noite. Boa noite. Fabiola, Eu coloquei ali, tá? Tá, então, você tá aqui na minha lista, inclusive. Eu depois dei uma olhada se não tá indo para a tua caixa de spam, só para ter certeza, porque pelo que eu vi aqui, eu te mandei Tá bom. 3 e-mails, eu acho. Mas veja, porque assim, se você não estiver recebendo nem na caixa de spam, daí você vai ter que liberar meu e-mail, que o meu e-mail é esse aqui, que eu vou colar aqui, daí qualquer coisa você libera lá no Hotmail para... Por favor. Deixa eu ver. Meu e-mail é esse aqui que eu vou colocar aqui no chat. Se você não tiver recebido nada dele ainda, coloca lá como e-mail seguro para receber, que daí eu posso te mandar. Copiar. Obrigada. Tá bom? Nada. Qualquer coisa, só me escrever, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vocês estão falando do link que foi no corpo do texto ou quando eu abro o Forms, daí tem um link lá dentro? Qual link vocês estão falando? Então, tem um... Saindo. Tchau. Tchau, tchau.